E aí, veja, se nós estamos trabalhando com cadastro de usuário, a gente precisa representar os dados de um usuário no sistema. Então, a gente precisa ter uma entidade para representar esses dados. Então, vamos voltar aqui na nossa organização dos pacotes e vamos selecionar aqui a atividade 4. Botão direito, vamos criar um novo pacote aqui. Então, New Java Package. E eu vou chamar agora de Model. E é nesse pacote aqui, vamos aqui, ó, pronto. Veja que vai ficar no mesmo nível, pacote Servlets e pacote Model dentro do pacote Atividade 04, é o pacote com o nome do projeto. Esse Package Model é onde eu vou guardar, então, a modelagem das entidades, né? Então, as classes aqui que definem as entidades do meu domínio, né? Do domínio da aplicação. Nesse caso, eu preciso representar dados de usuário. Então, eu vou criar uma classe usuário aqui. Então, um arquivo usuário.java. E aí, gente, é uma classe normal, tá? Vocês aprenderam lá em PO, uma classe de entidade, que vai ter os atributos ali daquela entidade e os métodos getters e setters, né? Bem simples aqui. Só para representar mesmo essa entidade no nosso sistema. Então, eu vou ter, já trabalhando em encapsulamento aqui, né? Um atributo privado, nome, do tipo string, e um atributo para o e-mail. Além disso, eu preciso de algum dado que possa identificar única e exclusivamente um usuário. Então, geralmente a gente usa um identificador. Então, vamos criar aqui, eu vou deixar aqui do tipo long, né, um inteiro longo, vou chamar de ID. Então, vou ter esses 3 atributos para a classe usuário. Vamos utilizar aqui as ações de código da extensão, né, do nosso pack de extensão do Java que nós instalamos. Então, botão direito, vamos procurar a opção ação de código e vamos gerar um construtor aqui. Então, generate constructors. Vou selecionar nome e e-mail. Eu vou criar um construtor só com esses 2 atributos, porque de início o ID ele não vai ser... Na verdade, o ID ele não vai ser enviado pelo formulário. O que vai ser enviado pelo formulário vai vir lá da view para nossa aplicação, vai ser nome e e-mail. Então, vou criar aqui um construtor com esses dados. O ID ele vai ser gerado automaticamente pela nossa aplicação. A gente vai definir uma regra de geração desse ID. Mas eu também gosto de deixar um construtor vazio, certo? Então, vou criar aqui public usuário e vou deixar vazio aqui. Belezinha. Por fim, vamos novamente em ação de código e gerar os getters and setters, né? Então, generate getters and setters. Aqui eu vou selecionar tudo. Ok. Belezinha. Então, eu já tenho a minha classe de entidade, né, para representar os dados aqui do usuário. Aí, vamos lá. Como eu comentei para vocês em aula, é interessante que a gente crie, né, algum componente aqui para, de fato, implementar as regras de negócio, né, a lógica de negócio, as funcionalidades que a gente precisa na nossa aplicação. Nós precisamos basicamente de 2 funcionalidades, a de cadastro de usuário, que a gente vai implementar agora, e a de listagem de usuário. Então, para isso, eu gosto de criar um novo pacote. Eu vou criar um novo pacote aqui, New Java Package, chamar de Services. Mais uma vez, tá? No mesmo nível dos outros. E vou criar um arquivo de serviço, tá? Uma classe de serviço. E aí eu gosto de seguir a seguinte convenção. Então, nome do recurso, no caso aqui, usuário, e finalizo com service. Então, vai ficar usuário service .java aqui. O nosso arquivo, né, vai ser uma classe, então, desse serviço relacionado ao recurso de usuário. Então, aqui a gente vai ter, basicamente, a implementação de 2 funcionalidades, como eu já falei, cadastro e listagem. Então, basicamente, nós vamos ter 2 métodos aqui que vão fazer isso. Só que antes de ir para a implementação do método de cadastrar, por exemplo, vamos preparar terreno. Eu não solicitei, eu não vou trabalhar com banco de dados aqui nesse exemplo. A gente vai simular a persistência de dados em memória. Então, para isso, a gente precisa criar aqui uma estrutura de dados para armazenar os usuários que a gente vai cadastrando, né? Então, eu vou criar uma lista, né? Pode ser uma lista simples aqui. Então, vai ser privada, né? Porque vai ser um atributo acessado somente daqui no nosso serviço que vai gerenciar essa lista de usuários cadastrados. Eu vou colocar estático, porque independentemente da quantidade de instâncias dessa classe usuário-serviço, todas essas instâncias, né, todos esses objetos vão compartilhar a mesma lista de usuários. E vou colocar final também, porque eu não quero que essa lista seja redefinida, né? Porque senão, se por algum motivo essa lista for redefinida, a gente perde todos os dados ali de todos os usuários que estavam cadastrados. Belezinha, aqui vai ser uma lista normal, tá? List lá do pacote java.util, tá? Verifica aí, java.util.list. Vai ser a nossa coleçãozinha aqui de usuários. Então, entre menor e maior aqui, a gente vai especificar qual tipo dessa lista. E aí eu vou passar um modelo que nós já criamos, na entidade usuário. Então vai ser uma lista de usuários. E vou chamar aqui de usuários, belezinha. E aí eu já aproveito para inicializar ela aqui, tá? Então vou dar um new array list. Estou criando uma lista aqui simples de usuários. E aí para criar aquela nossa lógica, né, de gerar o ID para cada usuário e de forma sequencial, vamos implementar aqui da forma como eu mostrei para vocês, né, em aula. Eu vou criar aqui um atributo privado, estático também, final, do tipo atomic long. Lembra aí que eu falei sobre essa classe, né, esse tipo de dado em aula. Ele é um long, né, um inteiro longo, só que thread safe, né, ele é seguro para ser utilizado em um ambiente multithread, como é um ambiente de servlets, uma aplicação Java Web. Cada requisição que chega, o servlet ele cria um novo thread ali para poder atender aquela requisição. Então, em determinado momento, você pode ter vários threads, né, várias requisições acessando uma mesma propriedade, o mesmo valor. E aí, se você não tiver um bom controle de concorrência, aí a gente pode cair numa situação de race conditions, né, que são condições adversas, né, que podem acontecer nesse ambiente de concorrência
ocorrência de execução simultânea de processos que acessam o mesmo recurso, que a gente pode perder a integridade daquele recurso, né? Uma thread pode acessar indevidamente aquele recurso ou modificar aquele recurso enquanto outra thread ainda está lendo ele. Então, esses casos aí podem causar leituras ou gravações ali incorretas ou fora de ordem, o que pode atrapalhar totalmente a nossa lógica aqui. Nesse caso, por que a gente precisa de um atributo thread safe? Porque como esse atributo vai ser compartilhado entre diversas requisições, vou até dar um nome logo para ele aqui para ficar mais fácil, tá? Ele vai ser o nosso counter ID. Vai ser um contadorzinho, tá? Que a gente está fazendo aqui, que vai ser utilizado para atribuir um ID para um usuário. Então, chega uma requisição para criar um primeiro usuário, a gente vai dar o ID 1, para o segundo usuário, ID 2, e assim sucessivamente. Então, a gente sempre vai atribuir o ID atual para o usuário a ser criado e incrementar esse valor para que o próximo ele já pegue um número sequencial, tá? Só que para manter essa sequência bonitinha aí, a gente precisa de um atributo que seja thread safe. A gente vai inicializar aqui com um new atomic long, inicializando com 1, beleza? Então, esse counter ID ele vai inicializar com o valor 1. E aí, vamos lá para nossa regra de negócio, né, para nossa lógica aqui de negócio para implementar o cadastro. Então, public, vou criar um método aqui, tá? Eu vou dizer que esse método vai retornar um usuário. É uma boa prática, né, em um cadastro de um novo recurso, uma nova entidade, a gente retornar os dados como eles foram cadastrados. A gente não vai chegar a usar esse retorno aqui para devolver lá para o cliente imediatamente após o cadastro, mas é sempre uma boa prática, então vamos deixar aqui. Então, vou retornar um usuário, que vai ser o novo usuário a ser cadastrado. Vou chamar esse método de cadastrar. E para cadastrar um usuário, eu preciso receber o nome e eu preciso receber o e-mail. Belezinha. E aí, lembra aí, antes de cadastrar, a gente precisa validar esses valores aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se de fato veio alguma coisa. Se não tiver vindo nome, e-mail, né? O usuário mandou um formulário vazio ou não mandou os dados, por algum motivo não veio esses dados na requisição, então veio dado nulo. Então, eu preciso validar isso daqui. Então, eu vou verificar se nome é igual a null, né? Ou se veio nulo, ou se nome.prim. Vou usar esse método aqui para poder remover espaços excedentes, tá? E depois eu vou chamar o isEmpty, que vai então, né? Um método booleano aqui de string que vai retornar verdadeiro caso essa string seja vazia. Então, estou verificando se o nome é nulo ou se é vazio. Ou o e-mail, tá? Mesma coisa, e-mail. A verdade é que eu vou verificar se e-mail é igual a nulo ou e-mail.trim.isEmpty, ou se é vazio, tá? Se qualquer uma dessas condições retornar verdadeiro, então a gente quer lançar um erro, né? Aqui no caso a gente vai trabalhar com lançamento de exceções. Então, eu vou lançar uma nova exceção com a palavra reservada throw, new, e aí eu vou usar uma exceção que já vem aqui no Java, que é a illegal argument exception. Illegal argument exception. Depois a gente vai aprender a criar exceções personalizadas, mas por enquanto vamos usar essa daqui mesmo. E aí eu vou passar uma mensagem, tá? Que seria a mensagenzinha de erro que vai ser incluída nessa exceção que vai ser gerada caso caia aqui. Então, simplesmente eu vou dizer que o nome e o e-mail são obrigatórios. Vou até copiar isso daqui, porque a gente vai precisar de outra validação, né? A gente vai validar agora o e-mail, né? Para saber se aquele e-mail é único mesmo ou se já está sendo utilizado. Então, vou até modificar logo aqui a mensagem. Se cair aqui, eu quero dizer que o e-mail informado já está em uso. E aí o que eu tenho que fazer é percorrer nessa lista de usuários e verificar se esse e-mail aqui que está chegando nessa nova solicitação de cadastro, se ele já está utilizado ali, né, sendo utilizado por outro usuário já cadastrado. Como a gente vai ter uma lógica um pouco mais complexa aqui, eu vou criar um método aqui fora, privado mesmo, porque eu não preciso exportar esse método para fora, utilizar fora, né, dessa classe. Eu vou chamar então na verdade ele vai ter um retorno booleano, né, vai retornar verdadeiro ou falso. Se retornar verdadeiro é porque esse e-mail já está cadastrado, se retornar falso é porque ele não foi encontrado na base ali dos usuários já cadastrados. E aí vou chamar esse método de existe e-mail cadastrado. Eu gosto sempre de colocar o nome desses métodos que retornam booleano como se fosse uma pergunta, tá? Então, existe e-mail cadastrado? Ele vai me retornar verdadeiro ou falso, né? Para isso, né, ele precisa, então, receber o e-mail a ser avaliado, analisado. E aí, a lógica é o seguinte, preciso percorrer, então, cada usuário dentro dessa lista e ir verificando, né, comparando o e-mail daquele usuário que já está dentro da lista com esse e-mail aqui que eu estou recebendo. Para isso, eu vou apresentar rapidamente aqui, né, uma API nova do Java, que é a API de Streams. Na verdade, não é tão nova assim, tá? Mas muita gente ainda não utiliza. Que é uma API que possibilita fazer iteração de forma mais fácil em uma coleção de dados, como é o caso aqui. Eu tenho uma coleção de objetos do tipo usuário aqui nesse ArrayList. Bom, eu vou chamar então aqui a nossa lista de usuários e aí vou converter isso em um fluxo, né, que possibilita essa iteração, tá? Então vou chamar o método stream e a partir desse momento eu ganho vários métodos aqui que vão fazer o seguinte, né? Cada método desse, a grande maioria deles, vai pegar, vai iterar dentro dessa coleção. Então se eu tiver 10 usuários, esse método aqui que eu vou chamar, ele vai percorrer esses 10 usuários. Para cada usuário ele vai executar uma ação, beleza? Essa é a ideia. Para cada usuário dentro dessa lista, para cada item dentro dessa coleção, ele vai pegar aquele item específico, no caso aqui aquele usuário específico, e vai executar uma ação. Depois ele pega o próximo, executa a ação. Depois pega o próximo e por aí vai. Eu tenho aqui dentro desses métodos de interação um método chamado nmatch. O que esse método faz? Ele é um método que vai fazer esse processo, né, de iterar, e para cada usuário ele vai executar uma função que retorna verdadeiro ou falso, beleza? Porque a gente quer fazer o seguinte, a gente quer procurar um item dentro dessa lista que corresponda a uma condição. Qual a condição? O e-mail do usuário corresponder a esse e-mail que eu estou recebendo. E aí, a ideia é o seguinte, a ideia é você passar uma função
A gente passa uma função aqui para dentro do nmatch. Para isso, usando lambda. Então, vou mostrar aqui a sintaxe de funções lambda aqui no Java, beleza? Mas é basicamente o seguinte, ó. Entenda que esse nmatch, ele é um método de interação. Então, como eu falei, ele vai pegar cada usuário dentro dessa lista e executar uma ação. Então, em cada iteração, eu vou estar trabalhando com dados de um item específico da coleção. Então, eu preciso, dentro dessa função aqui, dizer qual parâmetro ela vai receber, né? Que é o parâmetro que corresponde a um item dentro da coleção. Então, dentro da coleção de usuários, eu tenho objetos que representam usuários. Então, para cada item, eu vou chamar aqui de usuário. É o nome do parâmetro que eu vou dar. Aí, eu vou colocar traço maior que. Veja que vai ficar tipo uma setinha mesmo, tá? O que eu tô dizendo aqui, ó? Eu tô dizendo que eu vou executar alguma coisa aqui com base nesse parâmetro que eu vou receber. Isso é uma função, tá, gente? Tô definindo uma gente chama de função lambda aqui por causa dessa sintaxe. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados aqui, tá? Esse objeto usuário, que é um objeto que está dentro da coleção usuários, e vou fazer uma verificação. Vou chamar aqui o equals, na verdade, eu quero verificar um e-mail, né? Então, vou pegar aqui o e-mail, get e-mail. Aí sim, esse e-mail é um string, então vai ter o método equals ignore case. Esse equals ignore case, o que ele vai fazer? Ele é um método que compara essa string, que no caso aqui é o e-mail do usuário, então peguei aqui o usuário.getEmail, vai me retornar a string que tem um e-mail do usuário ali cadastrado. E eu comparo com alguma string que eu passar aqui, tá bom? No caso, a string que eu vou passar para essa comparação é o e-mail que eu estou recebendo aqui, seria o e-mail do novo usuário a ser cadastrado. Então eu estou comparando o e-mail do usuário já dentro da lista com esse e-mail aqui que foi recebido no cadastro. E isso aqui retornar verdadeiro, ó, se essa função aqui dentro do nmatch retornar verdadeiro para algum usuário dentro da coleção, pronto, eu já paro toda a interação. Então se no segundo, eu tenho 10 usuários dentro da lista, se no segundo usuário isso aqui já retornar verdadeiro, beleza, toda essa linha de código vai retornar verdadeiro. E aí, meu fluxo aqui ele para, né? Eu não itero mais nos elementos seguintes, porque eu já encontrei um que retorna verdadeiro, beleza? Então, no final das contas, aqui a gente vai ter um retorno booleano, verdadeiro ou falso, beleza? Então, eu vou criar uma variávelzinha aqui, ó, chamada existe. Estão entendendo aí? Estão pegando a lógica? Então, o nmatch vai executar essa função para cada usuário, para cada item da coleção. E se para algum essa comparação retornar verdadeiro, o fluxo já para e tudo isso aqui vai retornar verdadeiro aqui para mim, tá bom? Então, eu guardo o retorno aqui em existe. Se em alguma situação, esse e-mail aqui, ele é realmente um e-mail novo, então toda a lista de usuários vai passar por esse fluxo aqui, por essa função, essa comparação, e nenhum vai retornar verdadeiro. Então, no final de todo esse fluxo aqui, eu vou ter o valor falso sendo retornado, que para minha variável existe, que eu criei aqui, tá bom? No final, eu retorno a variável. Se foi verdadeiro, é porque encontrou algum usuário já com aquele e-mail. Se foi falso, percorreu toda a lista e não encontrou nenhum usuário com aquele e-mail, então não existe aquele e-mail cadastrado. Aí eu volto para cá, ó, o método cadastrar. Então, nesse if aqui, o que é que eu tenho que fazer? Chamar esse método que eu acabei de criar. Então, existe e-mail cadastrado, vou chamar aqui, e já vou passar um e-mail aqui que foi recebido como parâmetro para esse cadastro. E aí, retornou verdadeiro, beleza, porque existe, então eu lanço o erro aqui dizendo que o e-mail informado já existe, né, já está em uso. Se retornou falso, então não cai dentro desse if, passa para cá para a gente finalmente criar, né, esse usuário, cadastrar esse usuário. Mas para isso eu preciso configurar, né, criar um ID para ele aqui, né. Primeiro, vamos lá, então vamos criar aqui um objeto do tipo usuário, que vai ser, vou chamar de novo usuário, vamos inicializar ele aqui, new usuário, passando nome e e-mail. Lembra que a gente criou lá um construtor para esse usuário que recebe nome e e-mail. E aí eu vou pegar esse objeto novo usuário e setar um ID para ele aqui, tá bom? Faz parte dessa nossa lógica de cadastro, criar um ID para ele. De onde é que eu vou pegar esse ID? Aí a gente volta lá pro counter ID que a gente criou justamente para isso, né? Então vou chamar aqui counter ID e esse counter ID ele tem um método chamado get and increment. Ó, get and increment. Ele vai pegar o valor atual do contador e incrementa. Então, na primeira interação, pega 1 e incrementa para 2. Na segunda, pega 2 e incrementa para 3. Então, eu sempre vou garantir essa sequência numérica aqui para o identificador dos usuários. Nesse ponto, eu já tenho esse objeto novo usuário com o nome e e-mail e com o ID. Então, é só adicionar dentro da nossa lista. Então, vou chamar a nossa lista usuários.add, passando então esse objeto novo usuário. Para finalizar, né, a gente tem um erro aqui que está sendo indicado pelo VS Code, porque a gente disse que esse método retorna um usuário, então, que é o usuário cadastrado. E vai retornar, então, esse novo usuário. Pronto, belezinha, no caso, return, né? Método cadastrar criado, agora a gente pode voltar aqui no nosso servlet e chamar ele aqui. Só que para chamar ele aqui, eu preciso ter uma instância, né, da nossa classe usuário service, porque é lá que esse método está. Aqui, na área de atributos da minha classe usuário servlet, eu vou criar um usuário service, beleza? Usuário service, vou chamar de service e vou instanciar logo aqui, ó, new usuário service. Pronto, então vamos voltar aqui para dentro do método dewPost e chamar o service.cadastrar, passando o nome e e-mail. E aí, lembra que ele retorna um usuário, né? Esse método cadastrar. Só que nesse caso a gente não precisa. A gente não vai retornar para o cliente esses dados do usuário cadastrado. A gente vai, na verdade, redirecionar o cliente para a página de listagem. Vai ser outra lógica, onde a gente vai implementar a listagem de todos os usuários e devolver um HTML com uma tabelinha lá com cada um desses registros. Mas se eu precisasse, nesse ponto, retornar de fato lá para o cliente os dados do usuário cadastrado, aí beleza. A gente criaria um objeto usuário aqui.
Opa, usuário, novo, vou chamar de novo usuário. Deixa eu importar direitinho aqui, lá do model, beleza. E aí eu retornaria os dados desse novo usuário, tá? Mas nesse caso não vai ser necessário, mas eu vou deixar aqui de qualquer modo. Outro ponto, tá? A gente criou validações dentro desse método cadastrar. Então vamos voltar aqui só para ver rapidinho, ó. Eu tenho duas validações que podem lançar uma exceção do tipo ilegal argument exception. Então é bom a gente tratar essa exceção até para poder redirecionar o usuário para uma página de erro caso essas exceções tenham acontecido.